preconceito contra o PT ele é muito grande. Eu consegui romper a barreira do preconceito aqui no Senado depois de alguns enfrentamentos e eu fui quebrando um pouco o gelo. Mas quando eu cheguei aqui no Senado, eu sentia uma certa dificuldade, enquanto parlamentar petista, de transitar com diversos setores, né, da política. Felizmente, a gente conseguiu superar isso. Na sociedade, também há um setor da sociedade, não o setor, as camadas mais pobres, mas o setor médio, médio alto, e esse setor tem uma certa rejeição ao Lula. Mas o que acontece? Ele mostrou, nessa viagem pela Europa, que ele tem prestígio, e o prestígio dele não é uma coisa superficial, ele tem respeito dos chefes de Estado, das nações democráticas mais importantes do mundo, né? O recebeu, fez, de certa maneira, uma festa com a presença dele. Então, eu acho que isso repercute internamente muito positivamente na imagem do Lula, né? E para a imagem do que ele representará na disputa de 2022. Ele tem possibilidade de rapidamente recolocar o Brasil numa condição de protagonista internacional, de rapidamente desfazer os conflitos e as confusões geradas por um governo sem projeto, absolutamente ideologizado, à extrema-direita, não é à direita, é à extrema-direita, então fascista, com todos os defeitos que a gente já sabe. Então, eu acho que isso foi importante para setores da opinião pública compreender que Lula é um nome que tem importância, inclusive pode não ter ninguém como ele neste momento que o Brasil precisa tanto recuperar sua imagem externa, recuperar prestígio, recuperar posição, recuperar espaço no mercado internacional. Eu acho que isso ficou claro. Quanto ao Moro e ao Bolsonaro, é difícil a gente prever inicialmente. A gente não sabe o quanto o Bolsonaro vai cometer de erros, até porque ele é uma usina de erros políticos, uma usina de conflito, também se beneficia dessa usinagem de conflito, dessa usinagem de confusão que ele também tira proveito porque ele mantém um campo de 20% a 25%, como o professor falou, e a gente só ver quando a gente fez quando foi feita uma pesquisa sobre urna eletrônica e voto impresso, né? Eu tive uma conversa com um dos ministros do STF, depois da aprovação da lei do Estado Democrático, e fui lá conversar com ele sobre a lei, sobre fake news, sobre vários assuntos, e aí ele me perguntou o que era que eu achava. Disse, olha, eu acho que o Bolsonaro vai ter entre 20% e 25%, mas numa disputa ele pode chegar a 25%. Aí ele disse, a pesquisa que nós fizemos pelo TSE, para saber a opinião pública, a opinião das pessoas sobre a posição delas, se era a favor ou contra o voto eletrônico, 25%, que reflete um pouco o eleitor mais apaixonado do Bolsonaro. Se o Moro vai conseguir crescer a ponto de chegar nesse patamar, eu não sei, porque o Moro representa um segmento muito específico e isso está refletido no Congresso Nacional. Ele representa uma parte pouco não é significativa, ela tem aí uns 12, 13 parlamentares no Senado, que reflete bem, e de alguns estados, de algumas regiões do estado, sobre que o apoia, né? E o fato deles ter ido para o governo, o fato
dele ter condenado o Lula, ter tirado o Lula da disputa, ter agora se colocado como candidato, isso pode ser muito ruim para ele, do ponto de vista de ter que se explicar. Por que ele é candidato? Por que ele, um juiz que julgava, que prendia, né? E as acusações que vão surgir contra ele em função das relações secretas que ele tem com a NSA, com a CIA, o quanto isso vai dialogar com setores da sociedade brasileira. Então, é difícil a gente saber. Eu não acredito, eu particularmente aposto ainda que o Bolsonaro terá fôlego para estar no segundo turno, e tenho certeza que o Lula também, por conta da consolidação dele e pelo legado dele, e por tudo que ele passou e pela reconstrução dele, ele vai ter entre 35% e 40% do eleitorado ao final do processo eleitoral, porque as pessoas crescem no processo eleitoral, porque passam a ter exposição. Porque também é muito difícil para quem não só consegue exposição a partir do esforço próprio, não tem um programa, não tem mídia. A mídia é sempre decorrente e numa bolha e muito decorrente da sua própria atuação, para você se manter e manter a opinião pública te vendo e te reconhecendo, é muito difícil. Então, eu acho que no final das contas, vai dar Moro e Lula no segundo turno da eleição de 2022. Entendeu? Então, é muito difícil. Eu acho que, neste momento, eu diria que o Davi leva vantagem, né? Mas tem um setor dentro do Congresso que tem trabalhado, dentro do Senado, que tem trabalhado para poder fortalecer a posição de André Mendonça. Então, eu ainda não. Eu hoje, se fosse fazer uma aposta, eu faria uma aposta na dificuldade do André Mendonça, ainda que possa ser revertido até o dia da votação. E a bancada do PT? A bancada do PT vota contra a indicação ou não há uma posição fechada? A bancada do PT tem uma posição ainda indefinida. Nós devemos liberar os parlamentares, né? O desejo da direção partidária era que a gente se abstivesse ou não votasse, né? Mas eu creio que a bancada deve ter uma liberação dos seus parlamentares, para que cada um exerça de acordo com o diálogo que vai ter com o próprio André Mendonça, né? Não creio que vai ser uma posição pública, fechada, deliberada, em bancada. Acho que ficará muito a critério de cada parlamentar.